Fala, família da Natação Criativa! Quero já pedir um favor para você que está começando agora. Já ativa a notificação para sempre receber os novos episódios. E claro, segue o nosso canal se você ainda não segue. E hoje vamos falar sobre o cenário de academias no Brasil. As novas tendências, o que está surgindo por aí, para você estar sempre bem atualizado. E eu trouxe o especialista no assunto, Júlio Papeschi. Muito obrigado pela presença, Júlio. Eu que agradeço, Renatão. Obrigado pelo convite e saudações aí, pessoal da Natação Criativa. O Brasil tem mais de 32 mil academias ativas, é o país segundo maior no mercado de academia do mundo, e fica atrás apenas dos Estados Unidos, mostrando que é um mercado super promissor. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que você falasse, Júlio, o que você vê aí de tendência, como você vê o mercado, está em crescimento, não está? Como que está o cenário de academias no Brasil? Esse dado ele já tem, a gente já tem dados atualizados a respeito do número de academias no Brasil, né? Nós continuamos ainda como o segundo maior mercado do mundo em número de academias. Mas esse número já passou 50 mil CNPJs, tá? Quando a gente fala aí especificamente CNPJ, a gente está falando desde o pequeno estúdio, a gente está falando de grandes redes e tudo mais. É um mercado que cresce anualmente aí de uma maneira muito maior do que o crescimento do país. Então, se cresce na casa acima de 5% anualmente. Evidentemente que esse ciclo ele foi interrompido nos anos aí que nós passamos pela crise da Covid. No entanto, é um mercado que permanece muito aquecido, é um mercado que interessa muito a população em geral. Embora o Brasil ele seja o segundo maior mercado do mundo, quando a gente fala de número de alunos em relação ao volume de academias que nós temos, de CNPJs que nós temos, aí a gente acaba caindo ali para a 8ª, 9ª posição. Então a gente ainda tem muito para crescer nesse mercado, porque tem muito CNPJ, mas ainda tem pouca gente lá dentro, sobretudo quando a gente fala de média. Então, o que falar sobre tendências pode parecer até um pouco prepotência, né? Falar o que você acha de tendências e tal. A gente tem muitos modelos aparecendo no mundo, as academias já muito bem consolidados, e que aqui a gente percebe ainda uma questão embrionária, mas crescendo também, que são os estúdios especializados em atividades que geram uma experiência muito bacana. Então são estúdios menores, com uma experiência de entrega muito incrível. Normalmente a tecnologia está muito presente, mas a experiência toda sensorial, iluminação, música, tecnologia, cheiro, e uma metodologia muito específica ali, muito direcionada, às vezes para uma modalidade de lutas, às vezes para um tipo de trabalho motor. A gente percebe que isso já acontece muito forte fora do país e que aqui está acontecendo. E esses grandes centros também, né, que oferecem quantidades incríveis de equipamentos, também é uma tendência para os próximos anos. A gente percebe esse tipo de movimentação. O mercado fitness brasileiro fatura mais de 12 bilhões ao ano. Em 2023, a gente teve um aumento de 27% em volume, então mostrando o crescimento. Você falou pós-pandemia, a gente teve aquela queda, agora tendo um crescimento de novo. E para trazer essa segunda pergunta, eu faço apoio aqui de um dos nossos parceiros aqui, o aplicativo da SwimTrack, que fala um pouco sobre a tecnologia dentro da borda da piscina, onde faz avaliações pedagógica, aeróbica e anaeróbica. Mas eu queria saber do mercado aí. Como você avalia pós-pandemia que a gente teve essa entrada do mundo online, dos treinos online, do mercado digital? Como as academias estão se adaptando e se reinventando para esse modelo online? A pandemia ela deu uma sacudida no mundo em muitos aspectos, né? Então a gente vê uma mudança talvez não seja a expressão correta, mas a gente percebe
um comportamento diferente no perfil do público que procura um estabelecimento hoje como uma academia. A gente entende que a saúde ela passou a ser o centro das atenções das pessoas, porque antes a gente tinha o apelo estético, o apelo da performance muito presente, e com o susto que as pessoas passaram, né, entendendo inclusive que algumas comorbidades elas agravavam os quadros da Covid, né, como hipertensão, como o diabetes. Então, elas entenderam que cuidar da saúde era um bom investimento. No entanto, quando você pensa em grandes centros, os desafios logísticos, né, deslocamento pela cidade, o trânsito, faz com que as pessoas elas acabem ainda não tendo uma disciplina com relação a horários ou o compromisso de estar em um determinado local em um determinado momento ali para começar uma aula e tudo mais. Dependendo de onde você trabalha, do local onde você mora, você também tem essa dinâmica laboral que não te permite sair e ter uma flexibilidade para que você tenha essa sua rotina de treino. A tecnologia ela entra nesse caso de uma maneira muito interessante, porque ela é democrática, ela te permite uma flexibilidade de tempo e geográfica muito grande. Porque no espaço que nós estamos aqui, se eu abro um aplicativo que ele me proporciona ali uma rotina de exercícios, eu posso fazer essas atividades ali num espaço curto. Não tem como escapar. Houve um boom num primeiro momento, porque com a pandemia nós estávamos obrigatoriamente em isolamento, em distanciamento físico. E esse distanciamento físico com a obrigatoriedade, com o fechamento dos modelos de negócio, aí, das academias, você não tinha um centro para que você pudesse usar. Então, os aplicativos eles apareceram de uma maneira muito forte, né? A tecnologia ela se tornou muito presente. A gente percebeu um arrefecimento dessas questões logo depois da abertura, porque aí as pessoas queriam se ver, né? Elas queriam estar juntas. E num terceiro momento a gente percebeu que esse universo agora ele caminha junto, ele caminha... acho que houve uma overdose de tecnologia seguida de deixa a tecnologia de lado e agora a gente está num momento interessante. Traz a tecnologia de volta para o jogo e vamos agregar valor nessa história. Então, você percebe hoje nos ambientes das academias, seja ela para a modalidade que for, situações muito interessantes. O professor num tripé, um professor dando aula para um aluno de personal trainer. Só que o professor, ele é um tripé, ele está num celular. Às vezes você passa na frente assim, você pede até licença para o celular, porque o professor está olhando um aluno ali. Quando eu digo tripé, é que o aluno está fazendo um exercício aqui, ele coloca um tripé com uma câmera, com o professor à distância, olhando para ele. Você tem aplicativos aí sim, onde você joga os seus dados ali e você tem recebe algum modelo de treinamento e você pode treinar em qualquer lugar. Você pode colocar no celular, pode colocar na TV, pode colocar no computador. Eu fiz um cruzeiro no final desse ano, aqui no final de 2024, e tinha uma academia no cruzeiro. Eu estava treinando e eu percebi uma garota, ela estava com um computador aberto e ela estava fazendo uma sequência de movimentos. Acredito, né, por conhecer ali um pouquinho, era uma rotina de yoga que ela estava fazendo, né? Imagino que era um professor num ambiente super bacana, assim, ela estava reproduzindo os movimentos, estava com fone de ouvido. Ali no navio especificamente não existia aulas de yoga, mas ela estava conseguindo complementar a rotina dela. De forma que hoje eu acho que a tecnologia ela
ela está presente no meio fitness, está presente no meio das academias, seja com quantificação, com monitoramento em borda de piscina, dentro de sala de musculação, na ginástica, as tecnologias vestíveis. Quando você fala de tendências, o Colégio Americano de Medicina do Esporte ele lança anualmente as tendências para o ano ali do setor fitness. As tecnologias vestíveis elas aparecem entre as primeiras colocadas quando não estão na primeira colocação há alguns bons anos. Então, monitoramento de frequência cardíaca, de temperatura, e hoje esses equipamentos eles te dão cada vez mais dados, né, de performance, de distância, de relações, de cruzamentos com GPS. Então fica tudo isso à disposição de um profissional para que ele possa melhorar, inclusive, a prescrição do treinamento. E para a academia, essas informações também elas são importantes para a melhoria dos serviços que ela oferece, né? A gente tem que entender que a geração que nasceu depois dos anos 2000 é uma geração muito conectada. Então, se você não acompanhar, não trouxer a tecnologia embutida no seu portfólio ali, ou nos produtos que você está utilizando, essa juventude que vem agora não vai se interessar. Então, é muito importante, né, hoje que a gente tenha a tecnologia presente. Então, trazendo alguns dados para ilustrar o que você falou, 55% das novas matrículas em academias hoje são de pessoas que não faziam atividade física antes da pandemia. Então, um novo público, aquele 47%, segundo o IBGE, que eram sedentários, estavam indo para a academia e você está recebendo esse público. Então, a importância de você se especializar. Outro dado importante no estudo da Google também mostra que 122% das pessoas que não faziam atividade em casa começaram a fazer atividade nas suas próprias residências. Então, um novo mercado, que às vezes não tem um aparelho que você precisa, você tem que adaptar, o espaço reduzido. Então, a importância de você se especializar. A gente fez até uma entrevista com o Júlio mesmo sobre a importância de uma especialização, de uma pós-graduação. Se você não viu essa entrevista, corre lá no YouTube, que vale muito a pena. E para nossa próxima pergunta, trazendo aí a plataforma Educar, que mostra aí a importância de você se atualizar, de você estar estudando constantemente, qual é o maior desafio que você vê aí dos gestores hoje, ou as maiores oportunidades nesse mercado que está surgindo? Eu acho que é comunicar, Renatão, é comunicar com o público. Você trouxe alguns dados do sedentarismo no Brasil. As pesquisas elas são divergentes, né? Quando você busca dados do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, ou até mesmo de entidades do setor, você chega a números que eles vão de 40% a 60%. Quando você fala de brasileiros que não reúnem o mínimo que entidades nacionais e internacionais elas usam como critério para você ser classificado como fisicamente ativo. Basicamente a gente fala de alguma coisa em torno de acima de 150 minutos de atividade. A gente fala entre 150 e 300. Hoje já é quase um consenso falar de 300, tá bom? É que quando a gente fala de 150, normalmente a gente está falando de uma intensidade maior. Mas vamos colocar como 300. 300 minutos de atividade acumuladas nos últimos 7 dias. O que representaria pelo menos 60 minutos de atividade 5 vezes na semana, se essa atividade for de moderada intensidade. 1 horinha por dia. Você precisa ter 1 horinha por dia. Mas tá bom, a gente contextualizou aqui que alguma coisa em torno de 40% a 60% dos brasileiros eles não reúnem essas características, tá bom? Eles são considerados sedentários, ou fisicamente, ou insuficientemente ativos, tá? Maravilha. Aí quando a gente olha para o mercado de academias, a gente fala que alguma coisa próxima de 5% da população brasileira treina em um CNPJ. Aquele dado que eu falei para você anteriormente, o fato de nós termos muitas academias não significa que tem muita gente dentro de academia. Nós temos um país populoso.
Só que quando você pensa que só 5% em média está dentro de academia, você vai pegar ali um universo de 200 milhões de pessoas, tá bom, 10 milhões estão dentro de academia. Quando a gente fala de 5%, a gente cai no ranking. Aquele ranking que nós estamos na segunda colocação, a gente cai porque existem outros países que a penetração é maior, que você tem 10%, 15% da população dentro de academias. Então, se a gente está falando de gestores, os desafios é a gente buscar esse público, é entender quem é esse público. As pessoas, alguns dados recentes que a gente tem, eles mostram que as pessoas elas não treinam por 2 motivos, por falta de motivação e por falta de tempo. Tá bom? Então, se você tem falta de motivação e falta de tempo como os principais motivos, você tem que buscar alternativas de se comunicar melhor com essas pessoas e mostrar que com pouco tempo você consegue excelentes resultados treinando, mesmo não batendo essas métricas, né, esses critérios para você ser considerado fisicamente ativo. 30 minutos de atividade, 15 minutos de atividade já te promove uma melhoria substancial na qualidade da sua vida. E entender que esse público, que para você ter esse público também, você tem que promover atividades ali que sejam interessantes. Não basta mais você só ter um espaço que você oferece ali uma estrutura e que você recebe essas pessoas e prescreve ali treinamento, seja lá na hora que for. Você precisa entender melhor o seu consumidor, você precisa responder a esse consumidor, você precisa encantar esse consumidor. Não basta mais você fazer o arroz com feijão, você precisa agora fazer alguma coisa um pouco mais aprimorada, porque a concorrência é muito grande e eu não estou nem falando da concorrência no setor. Estou falando da concorrência de plataformas de streaming. Você tem outras formas de entretenimento que essas pessoas elas fogem muito rapidamente. Porque nós somos fanáticos por exercício, né? A gente pratica exercício a vida inteira, a gente gosta muito de estar ali nos ambientes que nós estamos. Mas isso não é a realidade da maior parte das pessoas. E quando você pensa no exercício, ele é desconfortável, você transpira, dói na maior parte das vezes e tudo mais. A gente sabe que tudo isso é para causar um desequilíbrio, para causar uma reorganização que vai deixar o seu corpo muito melhor, sua mente muito melhor. Mas o processo ele é desconfortável. Não dá para você falar que levantar peso, dar umas braçadas. Você pode fazer com que isso seja agradável, você pode, mas tem contração muscular, tem ali algo. E é natural que cause esse desconforto. Então, para quem está assistindo, falar, poxa, mas tem que causar porque se você ficar estagnado, a chance de você não ter melhora é gigantesca. Aliás, você não vai ter nenhum tipo de melhora. Então, o ambiente que você tem que criar é um ambiente também favorável a trazer essas pessoas. Entender que não são todos fanáticos por exercício. E saber que você tem que atender. Num bate-papo que nós tivemos, você usou alguns exemplos assim, falou, poxa, tem a Dona Maria, tem o seu José, são as pessoas que não tem uma aderência grande ali ao exercício. Como você mantém essa pessoa ali? Esse é o desafio, é procurando entender, é procurando deixar um ambiente acolhedor e tudo mais. Então, quando você me pergunta quais são os desafios são esses. É comunicar bem, e quando você tem esse aluno, é como você vai trabalhar com essa pessoa. Qual o tipo de atenção que você vai dar. Porque essa pessoa ela vai embora rápido, fácil. A sua experiência, quando a gente fala de natação, não são todas as pessoas que caem na água e têm uma facilidade muito grande em aprender a nadar. E a motivação que ela teve ali no primeiro momento era: estou entrando na academia para aprender a nadar. Esse processo pode levar de 1 dia a 1000 dias.
por melhor que seja o professor, por melhor que sejam as estratégias, essa pessoa ela pode ter algum tipo de dificuldade ali, motora, que ela não vai conseguir de primeira e tudo mais. Como que a gente faz para manter essa pessoa ali focada, com aderência, com frequência, com consistência? Esse é um desafio muito grande. E é um desafio que os gestores eles têm que transferir para os professores também, porque nem todo mundo que entra buscando emagrecimento consegue emagrecer. A culpa não necessariamente é do espaço. A pessoa pode não ter ajudado ali com a alimentação, mas isso gera uma frustração. Como que a gente contorna isso? Ouvindo as pessoas e criando um ambiente ali para fazer com que a pessoa entenda que o meu objetivo é emagrecer. Não estou conseguindo. Por N motivos que não estejam só relacionados ao exercício. Mas automaticamente eu estou tendo outros ganhos. Melhorou ali meu perfil lipídico sanguíneo, melhorou a minha glicemia, estou sentindo mais disposição, estou dormindo melhor. Então é aprender a se comunicar com as pessoas. Você falou que um dos motivos que fazem a pessoa desistir é a motivação. Um fator que é muito grande na motivação é o professor, é o profissional. Então a gente consegue motivar essas pessoas. Então a importância desse profissional, só que esse profissional qualificado. A gente tem até o nosso parceiro aqui, o 19º Encontro de Técnicos e Professores, evento que a Natação Criativa organiza. A importância desse profissional estar sempre atualizado, sabendo quem é esse público que ele está recebendo. E quais são as habilidades que você acha importante para esse profissional, para ter essa motivação com esse aluno? E até você falou que o grande desafio é reter esses alunos. A natação, a rotatividade é muito grande entre os esportes, de maior número de rotatividade dentro da academia. Como manter esse aluno aí motivado e reter ele dentro da academia? Você acha que o professor é a chave? O professor sempre é a chave, Natão. Você tem componentes estruturais, evidentemente, as instalações e tudo mais, isso daí acontece, tem as questões financeiras envolvidas, mas uma boa equipe de professores que gostem de gente, que gostem de atender pessoas, esse é um diferencial de retenção gigantesco. Hoje eu tenho uma rede de estúdios, tenho uma academia, e sempre que converso e sempre que conversei com as minhas equipes, a gente tentava listar alguma coisa, a gente tentava quantificar alguma coisa assim do tipo... A aquisição do aluno, né, a entrada do aluno na academia dependia muito do departamento comercial, dependia um pouco do departamento técnico. A manutenção desse aluno na academia ele dependia praticamente exclusivamente do material técnico que você tinha. Quando eu digo do material técnico, eu estou falando da equipe de professores. Porque são os professores na ponta que vão acompanhar o aluno, que vão ouvir o aluno, que vão entender quais são as dores e resolver isso. E você tem que ter gente apaixonada por gente. E para que você tenha gente apaixonada por gente, você também tem que ser apaixonado por gente. Porque você, como gestor, você está gerindo pessoas. E essas pessoas elas estão acompanhando outras pessoas. Então... Hoje é realmente um desafio muito grande. Existem dados de mercado que eles mostram o tempo em que um aluno permanece dentro de academia. Isso daí pode variar muito, dependendo do modelo de academia, dependendo da modalidade. Então, você tem dados aí, você tem muitos dados. Muitas plataformas que oferecem essas informações. Agora, isso que você falou é fato. As pessoas elas se matriculam e quando elas se matriculam, elas têm uma grande expectativa ali, porque elas levaram um tempo para tomada de decisão. Ninguém toma a decisão hoje, vai lá, ela leva um tempo, vai maturando tal e tudo mais, e ela chega ali no estabelecimento, seja para natação, seja para ginástica, seja para uma arte marcial, e ela está com um nível de motivação muito alto. E aí ela começa as atividades. E aí vão passando as semanas.
a chance da desistência ela é muito maior do que a chance da permanência. Quem consegue segurar na ponta é a equipe de professores, é a equipe técnica. Você tem o arroz com feijão, que é o arroz com feijão. Você dá aula do quê? Você dá aula de natação? Você precisa conhecer muito natação. Você dá aula de ginástica? Você precisa conhecer muito ginástica. Judô? Você precisa conhecer muito judô. Esse é arroz com feijão. Você está habilitado tecnicamente para desenvolver processos pedagógicos, para fazer correções, para dar opções para os alunos. Isso é básico. Você nem pode estar ali desenvolvendo essa atividade se você não tem esse conhecimento. Legal. Esse conhecimento é muito pouco. Quando a gente está falando da magnitude, da amplitude que merece esses cuidados quando você está atendendo pessoas. Você vai precisar de um conhecimento abrangente sobre atendimento, sobre comportamento, para que você consiga corrigir rotas e consiga ajudar os alunos nas mais diferentes frentes ali que ele tenha. Então, hoje um professor ele precisa se especializar dentro da sua área de atuação, mas ele precisa se especializar sobretudo no que se diz respeito ao comportamento humano, a um bom atendimento, para que aumente esse percentual de retenção, né? Mantenha essas pessoas mais fiéis ali ao exercício. A gente tem aqui o Fábrica Criativa de Aulas de Natação, que auxilia os profissionais a chegar já com plano de aula para ministrar a aula. E você vê esse mercado do fitness, você acha que esse profissional que o mercado está formando, a graduação, é um bom profissional ou a gente está com carência de bons profissionais? As empresas elas precisam ter uma atenção muito grande nesta parte de desenvolvimento educacional ali, sobretudo quando você está falando de uma cultura empresarial. As formações elas são genéricas, seja lá a instituição que for, Renatão. Acho que é até um pouco cruel a gente transferir a responsabilidade para a formação acadêmica daquilo que a gente espera que venha um profissional pronto para a gente. Acho que evidentemente que existem instituições de ensino de melhor qualidade, outras de qualidade inferior, mas ainda assim a realidade prática ali da rotina de um profissional é quase que impossível uma instituição de ensino passar. Então, eu entendo que empresas que se destacam no mercado são aquelas que contratam boas consultorias, boas assessorias, que tem uma boa equipe de desenvolvedores de talentos dentro do seu próprio corpo técnico. Então tem ali coordenadores. Não tenho. Então você contrata de fora, contrata boas empresas ali que te promovam bons resultados também, que entreguem esse treinamento que você não está oferecendo. Mas essa atenção em receber esse profissional e desenvolver esse profissional dentro da empresa, hoje é uma realidade. Você ter dentro das instituições centros ali de desenvolvimento de profissional é importantíssimo. Júlio, eu queria agradecer muito a sua presença. Então, esse mercado da natação é em constante evolução, mudança, crescimento. Queria que você deixasse aí suas redes sociais para quem quer te achar e agradecer muito pela sua presença. Eu que agradeço novamente, pessoal da Natação Criativa. Você me acha ali no Instagram, não sou muito presente no mundo digital, mas você me acha ali, J. Papeschi, meu nome, né? Júlio Papeschi. Vai ser um prazer aí bater um papo com vocês e agradeço novamente. Então, agradecer muito quem está aí do outro lado. Se essa entrevista fez sentido, compartilha essa entrevista, ativa a notificação para sempre receber os novos episódios. Agradecer aos parceiros, o 19º Encontro de Técnicos e Professores, a plataforma Educar, o aplicativo da Swimtrack, a Fábrica Criativas de Aulas de Natação e a Sobrasa. Então, muito obrigado a todos e até a próxima entrevista.